Olá pessoal, mais um programa Vida e Saúde e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a alimentação voltada aí para o emagrecimento. Mas eu trago para vocês a questão do emagrecimento como saúde. A questão do emagrecimento como estética, claro, é uma consequência, mas nós vamos pensar primeiro em saúde. Então viemos aqui na academia conversar aí com o nutricionista Felipe Manduca e vamos seguir aí com a nossa entrevista para falar um pouquinho dessa questão tão importante. Então acompanhe aí com a gente. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida e Saúde. Hoje estamos aqui com o nutricionista Felipe Manduca, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. E vamos falar um pouco sobre alimentação voltada aí para o emagrecimento e vida saudável. Então, Felipe, peso ideal é uma questão apenas de estética ou de saúde? Qual a sua opinião? Então, o peso ideal é só um dos parâmetros que a gente pode utilizar dentro das avaliações para saber se o paciente está dentro no peso correto, né? Mas eu não costumo utilizar esse parâmetro, fica muito vago, né? Porque às vezes a pessoa tem um percentual de gordura muito baixo, uma quantidade de músculo muito alta, e esse peso ideal vai variar muito, né? Então o seu peso ideal, por exemplo, para mim, que tenho 90 quilos, é uns 67 quilos pela minha altura. Só se usa o parâmetro altura e peso, né? Eu gosto muito pouco, né? É muito vago. Muito vago. Uhum. Eu prefiro avaliar muito mais pela composição corporal, fazer uma avaliação antropométrica inteira, ver as dobras cutâneas do paciente, né? E assim você consegue ver a composição corporal desse paciente, quanto de massa magra ele tem, quanto de gordura ele tem, e assim poder direcionar melhor o plano alimentar. Se esse paciente quer ganhar massa muscular, se esse paciente quer emagrecer, né? Então fica um pouco mais fácil de direcionar. Apenas com o peso ideal é uma informação muito vaga. Com certeza, isso é bem interessante passar para o pessoal de casa, que cada um tem uma estrutura corporal, né? Com certeza, uma densidade óssea e tudo mais, né? E isso vai variar bastante, então você fique atento não só na balança, né? Mas é importante também consultar um nutricionista que saiba muito bem o que está fazendo nesse sentido. Eu falo até para os meus pacientes, né? Porque a balança é um dos parâmetros que a gente utiliza, mas muitos deles sabem que só a balança é ruim avaliar a evolução dele só pela balança, já que muitos conseguem, às vezes estão dentro de uma academia, estão ganhando volume muscular, né? E claro que isso impacta diretamente. Então, às vezes não emagreceu, mas sentiu que perdeu medidas na região do abdômen, sentiu que aquela calça que estava apertada já está mais frouxa, né? Então isso é um parâmetro melhor. Então sempre utilize um espelho, a roupa, para saber se você está evoluindo dentro daquilo que você deseja. Muito bem. Um grande vilão aí na alimentação, Felipe, o açúcar. Em doses pequenas ele é saudável ou nós poderíamos viver muito bem sem ele? Então, muitos profissionais acho que têm dedicado a vida a demonizar certos alimentos, né? Sim. A colocar isso como vilão. Então, assim, muitos deles pregam que ele é o precursor de todas essas doenças modernas, a diabetes, a hipertensão, alguns tipos de câncer, a obesidade, né? E assim, não é verdade, tá? Muito se sabe que o sedentarismo, as pessoas modernas, né, a população em geral hoje não pratica exercícios, se alimenta muito mal de fast food, alimentos ricos em carboidratos simples, né, ricos em densidade calórica, em pequenos volumes, por exemplo, uma coxinha, e pizza. Ali mesmo nem tem açúcar. Exatamente, né? Então, assim, é muito interessante, né, ter uma alimentação equilibrada, né, na nossa vida, porque saber que os alimentos em si, não existe nenhum alimento que faça mal, né? Em doses pequenas, equilibrado na nossa rotina, você pode muito bem emagrecer comendo coisas que você gosta, comendo o teu pãozinho, de vez em quando tomando um copo de refrigerante, tá? Isso não vai
destruir a tua saúde. O desequilíbrio, o sedentarismo, não praticar nenhum tipo de atividade física, né, se alimentar mal a maioria do tempo, não comer nenhum tipo de salada, evitar fibras, não comer nenhum tipo de grão integral, não tomar água, isso faz mal, tá? Agora, demonizar um alimento específico, o açúcar, tirar totalmente o refrigerante da rotina, tirar totalmente o açúcar do cafezinho, que vai uma colherinha de açúcar tem 20 calorias, isso não vai estragar o teu plano alimentar, não vai estragar a tua rotina, não é ele que está fazendo todo esse estrago, né? Então tem que equilibrar as coisas, né? Não dá para você demonizar um alimento específico, né? Porque se você procurar na internet aí vai achar profissionais que demonizam o ovo, tem outros profissionais que demonizam a gordura, tem outros profissionais que endeusam a gordura, que é dieta só à base de gordura, sem açúcar, né? Então assim, equilibrar as coisas, tá? A gente vê várias dietas de tudo que é tipo, e vê as pessoas cada vez piorando mais, a população em geral cada vez ganhando mais peso, mais problemas com vários tipos de câncer, obesidade, explodindo por aí no mundo. Então, equilibrar as coisas, tentar equilibrar as coisas. Os meus pacientes sabem o quanto que eu sou ponderado na questão da alimentação, eu sempre equilibro tudo, né? Então, assim, eles podem ter a refeição livre deles, eles podem utilizar açúcar no café, obviamente dependendo do caso, né? Se é um diabético, a gente tenta evitar, mas isso são doenças específicas, então não demonize um alimento só. Muito bem, eu gostei muito da tua resposta, porque é uma coisa que eu sempre prego no meu programa, o equilíbrio de tudo, né? E agora que você falou equilíbrio na alimentação e não demonizar um alimento, não vai ser aquela colherzinha de açúcar que vai estragar todo o resto, né? É sempre o desequilíbrio. O que está fazendo as pessoas ganhar peso é superávit calórico, né? Quando você pensa em ganho de peso, as pessoas estão consumindo mais calorias do que elas gastam durante o dia. Isso de maneira crônica vai fazendo as pessoas ganhar peso em cima de peso, até chegar num estado que fica bem complicado, né? Então, mais difícil, né? E falando um pouquinho, Felipe, sobre as gorduras que nós consumimos. Existe alguma gordura que seja melhor para ser consumida ou todas são importantes? Então, questão de gorduras, tá? Numa dieta equilibrada, como a gente estava falando antes, né? Sem dieta normal, né? Normal em gorduras, eu coloco mais ou menos a média, né, que você coloca aí, você está dentro das recomendações, é de 25% a 30% da dieta à base de gorduras, né? Então assim, até 30% seria ok, né? Existem 4 grandes tipos, né, subdividido as gorduras em 4 tipos, né? As trans, essas devem ser evitadas, tá? Gorduras saturadas, poliinsaturadas, monoinsaturadas, tá? Então assim, esses 4 tipos de gordura, a pior delas é a trans, né? Ela é uma gordura modificada. Você podia dar um exemplo para os ouvintes do que é uma gordura trans? Uma gordura trans é uma gordura hidrogenada industrialmente, né? Então é uma gordura que é colocado um hidrogênio a mais na molécula, né? E ela fica mais estável, pode ser usada, por exemplo, no recheio de bolacha, né? Nesses bolinhos industrializados. Então assim, perceba, por exemplo, que essa bolacha, o recheio dela não desanda nem aqui no sul, que é frio, nem no Nordeste, que tem 44 graus. Ela é estável. Isso faz muito mal para a saúde. Por que isso faz mal para a saúde? Ela reduz o colesterol bom e aumenta o colesterol ruim, né? E isso é péssimo para a saúde, né? Então, assim, como que seria interessante a gente colocar na dieta, né? Colocar uma boa quantidade de ômega 3, né? Umas 500 miligramas por dia, mas dividido em EPA e DHA, né? O ômega 3 a gente encontra aí na sardinha, e peixes de água fria, atum, salmão, né? Em origem vegetal, na linhaça e na chia, né? É basicamente isso, né? As gorduras saturadas, e daí dividir também nas poliinsaturadadas, que a gente encontra ali em azeite de oliva, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, né? Dividir isso melhor. E as gorduras saturadas, né? São ricas em colesterol, por exemplo, que a gente também precisa, né? Encontrado em carnes, né? Ovos, manteiga, nata, esse tipo de gordura, tá? Então, até 10% de gordura saturada, e o resto a gente vai dividir aí em poliinsaturadas e monoinsaturadas. E evitar totalmente a trans. No geral, assim, Felipe, para cozinhar, muito se falava antigamente mal da banha de porco. Hoje já está se voltando a isso. Porque o óleo, a gente sabe que quando ele é aquecido, ele se transforma
em outra coisa, né? Ele já se transforma em gordura. Então, se for de modo moderado, Priscila, se for de modo moderado, escolha a gordura que mais te agradar, tá? Para cozinhar. Se for de modo moderado, tá bem? Se você tiver alguma dislipidemia, algum problema, né, assim, uma alteração no teu colesterol, uma alteração no teu triglicerídeos, né, tente evitar, questão do triglicerídeo, excesso de carboidratos na dieta. E se tiver alteração no colesterol, tente evitar as gorduras saturadas, por exemplo, cozinhar com banha, ou temperar as coisas com banha, evitar embutidos, bacon, linguiça e tudo mais, né, e daí prefira mais as gorduras, temperar uma salada aí, por exemplo, com azeite de oliva, ou temperar uma salada aí com azeite de óleo de soja, se for o caso, né? E que esses alimentos vão ajudar você a baixar um pouco o teu colesterol. Muito bem. Felipe, os exercícios físicos emagrecem ou a alimentação que deve ser repensada? Eu acredito que seja um equilíbrio também, né? Como eu tinha dito anteriormente, né? Além das pessoas se alimentar muito mal, elas não praticam a atividade física, né? E como eu tinha dito anteriormente, o que está fazendo as pessoas ganhar peso é esse excesso calórico diário. É claro que se você praticar exercícios físicos, você vai abater um pouco desse excesso. Então você vai gastar mais calorias durante o dia. É claro que é preferível que você, por exemplo, não faça dieta, mas faça exercício. Já é alguma coisa. Já é melhor. É melhor do que nada, né? Melhor que chegar em casa às 6 horas da tarde, sentar no sofá e ficar esperando até a hora de dormir. Fez uma atividade física à noite, já teve um gasto calórico maior durante o dia. É claro que equilibrando as coisas, né? Por exemplo, tem o objetivo de ganhar um pouco de massa muscular, é claro que tem que ter uma dieta repensada para isso. Né? Uma dieta, por exemplo, para emagrecimento tem que ser uma dieta repensada para o emagrecimento, com cortes calóricos em lugares chaves durante o dia, né? Evitar que esse paciente passe fome, por exemplo, né? Colocar uma densidade calórica boa na dieta para que ele se sinta saciado durante o dia e consiga fazer os exercícios, né, corretamente. E claro que os exercícios vão ajudar muito no emagrecimento. Então, como se já dito, um equilíbrio, né? Uma alimentação repensada para cada objetivo. Se o paciente quer ganhar massa muscular, se o paciente quer emagrecer, ou se o paciente tem alguma doença, precisa que a alimentação seja adequada a essa doença, né? E claro que os exercícios vão ajudar muito a longo prazo. As pessoas têm que colocar na cabeça, né, que elas têm que praticar exercício. Isso é uma coisa que não tem escolha, tem que praticar exercício físico. Eu lembro de um exemplo que quando o homem pré-histórico ele precisava ir atrás do alimento. Ele gastava muita caloria com isso, né? Sim, sim. E hoje você vai até o mercado, de carro ainda. De carro. Então, não se tem mais o gasto. Então, por isso do exercício físico. Um exemplo é que se vem falando bastante, muitas pessoas chegam aqui no consultório e falam, mas já passei dos 40, por exemplo, eu não consigo mais emagrecer, meu metabolismo desacelerou demais. Não é o metabolismo que desacelerou demais, é a tua rotina que está mais parada, né? Você trabalha sentado o dia todo. Para ir no mercado você vai de carro, você tem um poder aquisitivo maior e consegue comprar coisas mais calóricas, comprar um bolo, comprar alguma coisa no meio da tarde, ou pedir um lanche no meio da tarde, ou chegar em casa à noite e pedir um lanche. Então a tua rotina está mais parada, né? Você está menos ativo e consumindo mais. Não é o teu metabolismo que está atrapalhando o teu processo. Né? Às vezes a gente coloca o vilão onde não é, né? O metabolismo até desacelera, mas é muito pouco, não dá pra colocar culpa nele, entendeu? Desacelera sempre muito. Tem um jeito, então. Não, ele é muito pouco, é irrisório o quanto ele desacelera. Então, assim, pensar sempre que os exercícios físicos, junto com a alimentação adequada, vão te ajudar muito. Com certeza. E para quem está assistindo a gente aí e está pensando em seguir uma dieta para emagrecer, que dicas aí que você daria, quais principais alimentos a serem consumidos? Eu sei que você já falou em equilíbrio, né? Mas existe alguma alimentação, assim, por exemplo, eu acredito muito na alimentação o mais natural possível, acho que vai ajudar, né? A pessoa, tipo, tirando os industrializados, tirando farinhas. Lembra a primeira pergunta que você me fez, que eu falei em equilíbrio? Sim. Né? Sim, é interessantíssimo. Quanto mais natural, melhor. O problema é quando você leva isso ao extremo, querer tirar totalmente da tua rotina coisas que você gosta muito, entende? Aí você fica muito presa. Também com o seu emocional. Fica muito presa, tira aquele teu conforto alimentar, né? E você acaba desistindo de fazer. Então, as principais dicas, se fosse para resumir, né? Faça aos poucos, tá? Faça aos poucos. Se você quiser começar a ler mais, você não vai começar a ler um livro por dia. Se você quiser correr
começar a correr, você não vai correr uma maratona em uma semana. Né? Comece devagar, tá? Comece devagar, faça pequenas alterações, beba mais água, coma mais frutas, coma mais verduras, opte pelos integrais, né? E vá aos poucos, vá no seu tempo, faça pequenas mudanças, que isso a longo prazo vai melhorar a tua saúde. Né? E eu acredito que essas pequenas mudanças tendem a ter uma continuidade maior, né? É como eu te disse. Você começar do... eu vou ler um livro por dia, você não vai ter essa continuidade. Você vai começar a ler um livro, quer ter esse hábito da leitura, leia 5 páginas, comece lendo 5 páginas por dia. Né? Você quer começar a correr, ser um corredor de rua, por exemplo, caminhe, como já que você não faz nada, caminhe 30 minutos por dia. Né? Comece a correr devagar no trotezinho, depois aumente para uma corrida, né? Mas isso demora meses para você conseguir adequar isso na tua rotina. Então a alimentação é a mesma coisa, né? Se você não toma nada de água, comece bebendo um pouquinho mais de água por dia. Tome 3, 4, 5 copos de água por dia. Né? Se você não come saladas, escolha aquelas que você teu paladar mais se adapta. Coloque na tua rotina. Né? Se você não come lanche nenhum no meio da tarde, chega à noite morrendo de fome, coloque uma maçã, uma banana, um mamão no meio da tarde, né? Uma fruta. Né? Se você não tem costume de almoçar, na hora do almoço, prefere pedir um lanche, mas no restaurante faça um prato de comida. Isso já vai ajudar bastante na tua saúde também. Então, faça pequenas mudanças na tua rotina. Né? Como eu te falei, alimentos com proteínas magras, coloque bastante salada na rotina, opte para colocar algumas frutas na rotina durante o dia, 3, 4 frutas por dia, beba bastante água. Né? E isso já vai ajudar bastante no emagrecimento, na melhora da saúde da pessoa. Olha, muito boas suas dicas. E assim, que nota você daria hoje para a alimentação atual do ser humano, Felipe? Péssimo, é horrível. Né? A gente se alimenta muito mal, muito pela praticidade de que nem se for no mercado e pegar qualquer coisa. Isso. Né? A gente culpa isso, não é complicado, por exemplo, você levar uma banana para o trabalho, mas você prefere levar um biscoito mais palatável, mais saboroso, né? Então você opta por esses alimentos às vezes mais calóricos. A alimentação, você dá pelo que você olha aí na população em geral, a gente está ganhando cada vez mais peso, cada vez mais casos de aumento, né, de infartos, problemas relacionados à má alimentação, gastrites, hipercolesterolemia, problemas com triglicerídeo alto. Então, essas doenças relacionadas à alimentação estão cada vez subindo mais. Né? A obesidade já é uma epidemia global. Então, assim, o ser humano precisa repensar a alimentação dessa forma que eu te falei, aos poucos. Né? Aos poucos, se você quiser. Aos poucos, para ser algo contínuo, né? Sim. Não adianta você fazer uma dieta um mês, depois voltar tudo... Existe um dado, eu não me lembro... eu li num livro um dado que nas academias, no geral, quantos por cento das pessoas que fazem a inscrição em janeiro terminam o ano na academia? 4%. É muito pouco, né? 4%. É muito pouco. 4%. Então, assim, por quê? Elas chegam na academia o que elas querem, elas falam, pode colocar o plano para 5 dias na semana. Ela não faz atividade física. Não. Ela no terceiro dia ela está morrendo, entendeu? Então, por que não começar com 2 vezes na semana? Nesse primeiro mês que de adaptação, né? Vai segunda e vai quinta, né? Aí você aí no segundo mês coloca 3 vezes na semana, né? E assim aos poucos. Vai aos pouquinhos, no meio do ano aumenta para 5 dias, já que você está adaptado, já conseguiu ir 3 vezes na semana certinho, 6 meses, coloca 5 vezes na semana, vai até o final do ano, né? Então vá aos poucos, muda aos poucos. Quanto mais você quiser abraçar o mundo, fazer 200% do que você pode, você vai abandonar rapidamente. Faça aos pouquinhos que vai resolver os problemas. Muito bem. Então tá aí a nossa entrevista de hoje, né, falando sobre alimentação e emagrecimento, lembrando sempre que essa questão do emagrecimento eu trago sempre no programa para falar muito da questão de saúde. Não, a estética é quase que uma consequência, né? Estética é uma consequência. É claro que todo mundo se preocupa com a estética, ninguém gosta de se ver mal no espelho. Mas é uma consequência, você se alimentando bem, praticando exercício, a estética vai melhorar. Então eu sempre penso na estética como uma consequência de uma alimentação saudável. Isso mesmo. Então para você também, pense na questão alimentar, você pode nem estar acima do peso, mas veja a qualidade da sua alimentação, né?
Então, essa questão que eu queria trazer para o programa de hoje e agradeço a sua disponibilidade, Felipe. Eu que agradeço o convite, né? Fico à disposição se você quiser fazer mais entrevistas, de conversar sobre outros temas. Fico à disposição. Com certeza, mais para frente. E você poderia deixar aí para as pessoas de casa que estão assistindo o seu telefone, endereço, quem quiser de repente se consultar contigo? O meu Instagram é fe_manduca, né? Vocês podem me seguir no Instagram, lá tem todas as minhas redes sociais. Eu passo posts semanais, 2, 3 posts na semana com dicas bem simples de alimentação, né? Lanche simples, sobre tudo isso que a gente conversou, sobre a alimentação equilibrada, né? Lá tem meu telefone, quiserem agendar uma consulta, tem tudo lá no meu Instagram. Segue lá, fe_manduca. Muito bem. É isso por hoje, pessoal. Fiquem aí sempre na audiência do nosso programa Vida e Saúde.